Oi, pessoal, bom dia, bem-vindos. Vamos começar daqui a pouquinho. Bem-vindos a todos e a todas. Bem, vamos iniciar aqui. Pessoal, vamos começar nesta semana o estudo do livro paradidático. Em todas as etapas do ano letivo, ou seja, nas 3 etapas, nós temos livros de leitura para serem lidos. Em que consiste esse trabalho? Nós indicamos um livro, e esse livro está indicado lá no material escolar, na lista de material escolar. Vocês leem o livro, nós trabalhamos também a interpretação do livro, e uma avaliação é feita a partir dessa leitura. Então, eu quero iniciar, neste ano letivo, com o livro de Toni Morrison, The Bluest Eye, ou O Olho Mais Azul. Primeiramente, é preciso considerar que nós não temos, no Brasil, uma cultura da leitura tão disseminada. Então, antes nós tínhamos 2 livros por etapa, mas o que ocorria é que uma minoria dos alunos lia o livro, a maioria não lia. Então, diante desse impasse, optamos por indicar apenas um livro por etapa, porque aí não existe essa... Ok, João Lucas, porque não existe essa dificuldade. Além disso, realmente nós não temos esse hábito da leitura, porque nós temos uma cultura no Brasil mais da oralidade, mais da conversa do que da leitura propriamente dita. É uma característica cultural, claro. Nós não vemos, diferentemente do que acontece na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, pessoas lendo nas praças, tranquilamente, em silêncio, ou pessoas lendo nos vagões de metrô, de trem, nos ônibus, né? E também, para o jovem brasileiro, creio eu, é um pouco dispendioso gastar, às vezes, R$ 40 para comprar um livro. Muitas vezes o jovem pensa, com esses R$ 40 eu compro 4 açaís, ou eu compro 2 hambúrgueres, eu não vou comprar o livro. Então, existe uma certa resistência em relação a comprar o livro de leitura. Não se vê isso como um investimento, né? E, na verdade, é um investimento, sim, mas é preciso adquirir o gosto pela leitura para que esse investimento seja percebido como algo valioso, né? Do contrário, realmente você não vê utilidade nesse trabalho de leitura. Eu estou dizendo isso porque sempre é um desafio, todo ano, nós conseguirmos que os alunos leiam os livros paradidáticos. Então, neste ano, faremos atividade avaliativa a partir do livro de leitura, né, do livro paradidático, em cada uma das etapas. E eu escolhi como primeiro livro esse livro chamado The Bluest Eye. Bem, por quê? É um livro com uma história muito marcante, e é um livro que você encontra em PDF, né? Essa é uma das razões pelas quais eu optei por passar esse livro para essa primeira etapa. Porque o aluno geralmente procura se o livro está disponível em PDF. No caso, este livro está. Bem, vou comentar basicamente sobre o livro, sem contar a história,
justamente para introduzir o tema, né? Toni Morrison foi uma escritora dos Estados Unidos, então ela é afro-estadunidense, né? Estadunidense de origem africana, que começou a escrever em 1970. Então ela já estava com uns 40 anos quando começou a escrever. Sim, eu tenho PDF. Eu vou disponibilizar para vocês. Ela começou a escrever, então, aos 40 anos, em 1970. E o primeiro livro que ela publicou é exatamente esse, The Bluest Eye. Né? É uma escritora afrodescendente, afro-estadunidense, era, né, porque faleceu em 2019, já com 88 anos, e se tornou, ao longo do século XX, talvez a escritora mais famosa dos Estados Unidos. Né? Tamanho sucesso de seus livros, sempre livros que tratam de questões raciais, porque, como nós vamos ver, a questão racial é muito forte nos Estados Unidos e é um problema demográfico lá, né? Então, o livro vai nos ajudar a entender todo esse panorama. E é curioso com o título desse livro, né? The Bluest Eye. A palavra blues nos Estados Unidos tem dois significados. Quais são os dois significados de blues? Alguém sabe? Aliás, blue, né? Melhor dizendo, blue. Quais são os dois significados de blue? É uma cor, é uma música, né, Raimundo? É um show musical. Quase isso. O blue é a cor azul, né? Blue. Então, é a cor azul. The bluest eye, então, seria o olho mais azul, porque no inglês esse sufixo est indica o mais. Então, por exemplo, greatest, o maior, best, o melhor, né? E bluest, o mais azul. E além disso, como Israel disse, tem a ver com uma música, mas antes de ter a ver com música, tem a ver com uma realidade que os escravizados vivenciavam nos Estados Unidos. Né? Por quê? Assim como no Brasil havia diferentes estratégias para evitar que os africanos escravizados se mobilizassem, nos Estados Unidos também havia. No Brasil, por exemplo, eles separavam pessoas africanas por etnia. Então, por exemplo, juntavam, né, numa mesma casa, numa mesma fazenda, pessoas de lugares diferentes da África, para que elas não conseguissem se comunicar, porque cada pessoa vinha de uma tribo e falava um linguajar diferente. Então, foi uma estratégia para evitar que eles fizessem conluios, né, com vistas à sua libertação. Outra estratégia muito utilizada no Brasil era separar famílias também. Então, se havia uma família de pai, mãe e filhos, o pai ia para um lugar, a mãe para o outro e o filho para o outro, justamente para minar, né, os vínculos de afeto que poderiam levar a rebeliões. Nos Estados Unidos, que também foi uma região que recebeu muitos escravizados, havia estratégias também. Uma das estratégias era proibir que eles se comunicassem, né, que eles fizessem barulho. Então, eles gostavam, durante o trabalho, de fazer seu barulho. No caso do Brasil, batuque, né, tum-tum-tum. No caso dos Estados Unidos, os senhores de fazenda acreditavam que, ao tocar um instrumento, fazendo tum-tum-tum, um escravizado poderia estar dizendo um código para outro, então se comunicando como se fosse uma forma de combinação para rebeliões. Então, nos Estados Unidos, era proibido o uso de instrumentos musicais,
pelos escravizados durante os trabalhos. Eles tinham que trabalhar, poderiam cantar, mas sem o uso de instrumentos. Isso fez com que eles desenvolvessem um canto que não era acompanhado de batuques e outros instrumentos. Então, era um canto triste, evidentemente, com temas tristes ligados à vida, ao sofrimento, e eram cantos não acompanhados de equipamentos, né, de técnicas de som. Isso fez com que eles desenvolvessem, os negros nos Estados Unidos, um tipo de canto, de música, que veio a ser chamado de blues, que é um tipo de música do qual eu gosto muito, mas nem todas as pessoas gostam, porque não é um tipo de música com barulhos e sons, né? É basicamente o cantor cantando e algum instrumento leve ao fundo, né? Como um sopro, assim. E é um canto geralmente ligado a questões tristes, melancólicas, sobre a vida dos negros. Então, antes de haver essa ideia do blues, né, desse estilo musical, foi chamada de triste. Então, blue significa triste também em inglês. Porque blues é um tipo de canto triste. O blue é alguém que está triste. Então, é uma gíria, digamos assim, para triste, blue. Então, o que é o Bluest Eye? É um jogo de palavras que a Toni Morrison criou no título desse livro, que pode ser o olho mais azul e também o olho mais triste. No português, esse livro foi traduzido como O Olho Mais Azul. Nesse caso, perdeu-se esse duplo sentido. E é um duplo sentido muito importante para a história, para entender a história que é tratada no livro. É uma história muito emocionante, né? É uma história muito triste e uma história cativante também, dessa menina que aparece aqui na capa, né? Então, por que o olho mais azul? Ou então o olho mais triste? The Bluest Eye. Basicamente porque essa menina, uma menina negra, queria ter olho azul. Ela queria ter olho azul, não é porque ela queria, porque a sociedade impõe um padrão de beleza, né, em que o corpo, em que a branquitude, né, ligada a traços fenotípicos, como olho azul, cabelos loiros, é muito valorizada. E diante disso, por uma série de questões, essa menina quer ter o olho mais azul. Então, daí o título do livro. Então, é um livro para jovens lerem. Então, creio que vocês vão gostar muito dessa leitura. E um livro que ganhou muitos prêmios também, né? Bem, eu vou pausar aqui um pouquinho essa apresentação e vou mostrar brevemente um vídeo sobre quem foi Toni Morrison, para vocês conhecerem. Sobre a cultura negra e as tensões raciais dos Estados Unidos. Em seu último romance publicado no Brasil, a ganhadora do Nobel de 93 foi buscar as raízes comuns do escravismo, da submissão feminina e da colonização de seu país. Veja no comentário de nosso colaborador, Alain da Rosa. No livro mais recente de Toni Morrison, Compaixão é a brisa inesperada ou a ventania buscada. O pano macio e quentinho sobre a cicatriz latejante das mulheres negras americanas do século XVII.
Florence é uma jovem escrava oferecida pela mãe a um patrão branco em troca de dívidas do antigo proprietário. E entre a revolta e a misericórdia, Florence vai descobrindo carícias consideradas satânicas por quem invadiu o selvagem Nordeste americano. Aflora no livro, para o leitor do século XXI, o quanto as marcas de nascença escravista e machista de um país com pendores de grandeza se entranharam em seu futuro, no cotidiano ou nas projeções das encrencas planetárias. Entre esconjuros e exorcismos, fugindo de todas as correias que estupravam e queimavam em nome do divino, Florence passa de moeda de troca a eixo da movimentação na fazenda. Sua paixão é o mapa de busca da sua improvável autonomia. Competindo pelo colo de um homem alforriado, passa a atazanar cada uma das que lhe recebeu com mão pesada ou com piedade, trazendo à tona a desesperança e as interdições que cortavam rente qualquer presságio de liberdade. Quando a patroa voltou, esfregando as mãos no avental, ele tirou o chapéu de novo e fez uma coisa que Lina nunca tinha visto um africano fazer. Olhou diretamente para a patroa. Em Compaixão, surge também Rebeca, que é uma sinhazinha branca, mal chegada da Holanda e traumatizada pela morte dos filhos, que lhe garantiam o pouco afeto do marido. Lina, uma serva índia sobrevivente da varíola, que derrubou todo o seu povo e que se agarra à moral da casa que lhe abriga. E Sorrow, que é sua rival, uma escrava negra endoidecida pelo abandono, solta na terra depois de uma vida no mar. Os homens que são personagens mais centrais do livro, na teia de Toni Morrison, são apáticos dentro do casarão, guiados pela meta de riqueza e de prestígio e muito pouco preocupados com a fé protestante. Tolerantes, mesmo que brutos em seu silêncio, têm a mudez entorpecida de quem trabalha 25 horas por dia. Incapazes de oferecer compreensão, ainda assim se surpreendem com suas raras e encabuladas demonstrações de carinho. A hipocrisia brinda seus movimentos, quando se negam a comerciar a escravaria, mas não hesitam em buscar a fortuna com o rum trabalhado por mãos negras cativas. Toni Morrison abusa do tom reticente, da colagem de passagens turvas nas confissões das personagens, dos cortes bruscos na nebulosa dos seus pensamentos. E por todo o livro, ela vai apresentando efeitos e considerações das mulheres sobre atos que ainda estão por acontecer nos capítulos, ou que podem nem vir. Essa fragmentação não deixa de ser emblema da imprecisão de quem tem uma vida pré-determinada, ao mesmo tempo que tão insegura. Vão se descolando as memórias e os desejos das personagens isoladas. Pilares da casa colonial se desorientam ou encontram a si mesmas, seja num ousado soltar do cabelo ou atravessando terrenos desérticos entre conflitos armados religiosos. E diante da indiferença da ainda desejada mão masculina, que exige seus corpos apenas como propriedade a se penetrar ou chicotear, a maternidade surge de várias formas em Compaixão, seja como reprodução econômica, como redenção ou como rejeição calculada. Cada uma das 4 personagens tem uma origem arrancada e remendada, refazendo trancadas em suas costuras da vida, nos inóspitos campos norte-americanos, à busca de seu futuro, delimitado pelas condições do ambiente natural e humano que lhes espreme e resseca. Fingir que essa vida terrena era tudo, que não existia nada além, que não existia reconhecimento do sofrer e de certo nenhuma recompensa. Elas recusavam a falta de sentido e o acaso. Confessional, cada capítulo traz a voz, ou a mudez, em primeira pessoa de quem nas fendas, entre o mais íntimo dos momentos privados e o mais escancarado dos escarros públicos, é agasalhada pela manta pesada dos princípios do declarado racismo estadunidense. Bem, nessa breve introdução à obra de Toni Morrison, não se fala exatamente do livro O Olho Mais Azul, mas de uma outra obra dessa escritora, mas nós já temos aqui alguns elementos importantes para o entendimento do seu livro. Em primeiro lugar, o tema tratado por Toni Morrison reside especificamente na relação entre negros e brancos nos Estados Unidos.
Porque lá existe existe uma separação, né, estrutural na sociedade entre negros e brancos. Não é como no Brasil, em que nós temos uma população negra grande e essa população convive, né, com pessoas brancas. Lá não, lá eles são segregados, né? Vivem em guetos separados. E essa segregação e os conflitos que decorrem dessa segregação são muito abordados por Toni Morrison. Outro aspecto muito abordado por Toni Morrison é a condição da mulher negra numa sociedade racista. Por quê? Porque se o racismo é prejudicial à mulher, ao homem negro, com relação à mulher negra, seria mais ainda, porque juntaria a condição racial à condição de mulher. Então, ela seria duplamente marginalizada. Então, as mulheres são protagonistas nas obras de Toni Morrison, justamente por esse duplo silenciamento enquanto negra e enquanto mulher. Outro aspecto que foi mencionado nessa reportagem é como a escrita da Toni Morrison, né, é fragmentada. Isso nós vamos observar no livro O Olho Mais Azul. O livro é composto de episódios, não são basicamente capítulos. São episódios que você pode ler individualmente, mas que tem entre si uma conexão. Então é muito curioso ler O Olho Mais Azul, porque a cada episódio é como se fosse uma história em si. E o conjunto dessas histórias é que gera o romance, né, digamos assim. As questões... Um dos aspectos muito importantes nas questões raciais nos Estados Unidos é uma palavra que não existe muito no português, mas no português nós chamamos de branqueamento, né? Nos Estados Unidos é um pouco diferente. O que é o branqueamento? Alguém sabe o que é branqueamento? São duas perspectivas de branqueamento. Uma houve no Brasil, no final do século XIX, início do XX, uma tentativa de branquear a população. Como assim? Fazendo com que as pessoas negras não se reproduzissem ou não tivessem relações afetivas de casamento entre si, somente entre brancos e negros ou entre brancos e brancos, com o objetivo de que a população brasileira fosse se branqueando com o passar do tempo. Então, suponhamos que uma mulher negra se casa com um homem branco. A filha dessa mulher negra com um homem branco será uma mulher parda. Essa filha vai se casar com um homem branco. Então, o bebê já vai ser mais próximo do branco, e assim por diante. Então, o objetivo era acabar com a negritude no Brasil. Então, isso era um projeto de nação. Claro que um projeto que não deu certo. Isso é o branqueamento efetivo, né? Como uma forma de política racial. Mas existe também o branqueamento simbólico. O que é o branqueamento simbólico? Quando uma pessoa, na medida em que ascende socialmente, vai se branqueando. Por exemplo, eu sou negro. A partir do momento em que eu, por exemplo, me torno uma pessoa famosa, uma pessoa rica, eu não sou mais chamado de negro, eu sou chamado de moreno, de moreninho. Então, o modo como a pessoa é tratada depende muito, no caso do negro, do status social que ele ocupa, né? Então, um exemplo muito claro disso
é o jogador de futebol, né? O jogador de futebol no Brasil, né, digamos, em alta porcentagem, é de origem afro-brasileira, né? Por uma série de questões. E esse jogador é muito comum aparecer com uma loira, se casar com uma loira. É muito comum um homem negro, né, casado com uma mulher loira. E nós temos inúmeros exemplos no Brasil. O exemplo mais famoso, que teve mais repercussão, foi o caso do Pelé com a Xuxa, né? O Pelé é um jogador de futebol famoso, negro, né? E que teve um relacionamento amoroso com uma apresentadora de TV branca, loira, que tem um estereótipo mesmo da mulher europeia, digamos assim. O que faz um homem, qual é o efeito de um homem negro estar com uma mulher loira? Há um efeito simbólico nisso. É como se ele estivesse se branqueando. E aí, então, começa a se vestir de tal forma, essa vestimenta de ostentação ajuda nesse processo. Se ele estiver numa Ferrari, aliás, num Ferrari, esse branqueamento vai se intensificar. Se ele morar em Ipanema, mais ainda, e daí por diante. Então, a pessoa que é negra, por conta de uma série de circunstâncias, passa a não ser considerada negra. Ela não é que a pele dessa pessoa mudou de cor, mas o tratamento que ela recebe é diferente. Tudo isso ligado à ascensão social, né? Então, é muito comum. Assim como ocorre o contrário. É muito comum latinos, pessoas da América do Sul, quando vão, por exemplo, aos Estados Unidos trabalhar, Europa, são consideradas negras, mesmo não sendo consideradas negras aqui no Brasil. Mas o status dessa pessoa lá, como uma pessoa que foi para trabalhar, né, trabalhar fazendo faxina, por exemplo, trabalhar como garçom ou garçonete, leva essa pessoa a ser, nesses lugares, considerada negra. Então, a questão do negro, ou do não negro, ou do branco, não está ligada somente à cor da pele, está ligada ao status social. Então, por que eu digo isso? Porque nos Estados Unidos é comum, ou era muito comum, uma prática chamada passing, que é passar-se por. Então, no caso, não é a pessoa ficar branca, mas ela se passar por branca, mudando o cabelo, fazendo um alisamento, pintando o cabelo de loiro, usando roupas, né, que indicariam uma questão de social diferenciada. Então, a pessoa se passar por branca era uma estratégia nos Estados Unidos para conseguir quebrar as divisões entre as raças, entre aspas, né? Era justamente você poder circular pela sociedade apresentando ter uma origem étnica que não era a sua. Isso é algo muito comum na cultura dos Estados Unidos. Antes, né, claro, desse processo de afirmação identitária que nós temos na atualidade. Alguém já leu um livro ou viu um filme cujo tema é o racismo e a questão racial? Eu li o livro O Ódio que Você Semeia, é muito bom, trata muito disso, só que numa perspectiva da mulher negra, que ela viu o melhor amigo dela morrer por policiais por ele ser negro. Então eu gostei muito disso, porque reflete o que ela passou, a luta que eles sofrem, e como que é os guetos, os bairros que são lá nos Estados Unidos. Então gostei muito do livro por causa disso. Você leu pela escola aqui? Não, eu estava pesquisando e olhei o livro. Eu li já tem um tempo. Sim.
alguns alunos da escola leram esse livro, né, para um trabalho de atividade de leitura também literária. Foi bom você mencionar isso, porque nós entramos nessa questão dos guetos, né? Os bairros ou barrios, né? Os latinos, os negros, os imigrantes em geral, quando estão nos Estados Unidos, eles não chegam lá e são assimilados na cultura. Eles criam, né, grupos. Então, você vê, às vezes, em filme, um filme que se passa em tal lugar, né? Você só vê negro. É porque aquele lugar é um reduto dos negros, né? Então, você vê alguns bairros, né? Brooklyn, em que você vê uma quantidade de negros, e você vê que, em outras circunstâncias, não aparecem negros. Também a gente não vê muito casais de homem branco e mulher negra, ou vice-versa, né? Existe muito uma separação. Não é uma separação oficial, mas é uma separação que foi se desenvolvendo como uma forma de resistência. Uma vez que os negros eram discriminados, para não serem discriminados, eles começaram a se juntar em comunidades deles próprios. Isso fez com que a separação fosse mais extrema ainda, né? Então, os latinos também criam as suas comunidades, os seus bairros e ficam ali, né? Então, o tema do racismo no Brasil é diferente do tema do racismo nos Estados Unidos. No Brasil, o racismo é algo velado, não é algo manifesto. Nos Estados Unidos, sim, o racismo é manifesto, é aberto, né? É algo tanto que há uma quantidade imensa de filmes e livros que tratam do tema do racismo. Sobre ele nós falaremos na próxima aula, quando daremos continuidade aos estudos sobre Toni Morrison, né? Então, o que nos interessa aqui, por enquanto, sobre esse livro, que eu vou disponibilizar daqui a pouco lá na Escola Web, é que é um livro sobre uma menina negra que se quer branca, ela quer ser branca, ela quer ter olhos azuis e vai realizar, né, uma série de situações, vai vivenciar uma série de situações complexas e graves, né, com essa menina Pécola. Então, eu acho que é uma leitura fundamental para entendermos algo que, no nosso contexto, está muito em foco, que é o racismo. Nós vimos, no ano passado, algumas manifestações nos Estados Unidos em decorrência do assassinato de um homem negro, George Floyd, que teve a cabeça pisada, né, por policiais, e isso repercutiu muito, levou uma série de manifestações, né, de grupos identitários, e isso repercutiu até no Brasil também, com movimentos semelhantes aqui, Black Lives Matter, né? As vidas negras importam. Então, essas circunstâncias, né, levam esse tema a ser considerado um tema muito importante para o nosso Brasil também, uma vez que aqui as questões raciais são muito complexas também. Aqui, no caso, por conta de um racismo que é muitas vezes negado, como se não existisse. Mas nós sabemos que o Brasil foi o último país no mundo a abolir a escravidão negra. E foi o país do mundo que mais recebeu escravizados, né? Recebeu quase metade dos escravizados do mundo inteiro vieram para o Brasil. Então, as circunstâncias da nossa formação étnica são muito marcadas pela experiência do racismo. Mas eu vou parar por aqui, porque não tenho tempo suficiente para fazer uma explanação sobre essas categorias. Eu vou fazer a chamada agora. Dá uma pausa, então, para a chamada.
Então vamos à chamada. Ana Elisa. Presente. Ana Carolina. Aike. Presente. Gabriel Fontinelli. Guilherme Henrique. Gustavo Henrique. Presente, Raimundo. Hernando. Presente. Isabela Teixeira. Presente. Isabelle. Presente. Israel. Presente. João Antônio. Presente. Laísa. Presente. Lucas de Paula. Presente. Nayara. Presente. Raquel. Presente. Stephanie. Presente. Vivian. Fernanda. Presente. Isabela Raíssa. Arthur Almeida. João Lucas. Presente. Alice. Presente. Mateus. José Flávio. Presente. Certo. Deixa eu me ver se alguém respondeu aqui pelo chat. Ah, tá, Isabela. Sim. Então, pronto, já fiz chamada aqui. Bem, pessoal, nós temos agora aqui pouco tempo restante. Então, daqui a pouquinho eu vou disponibilizar o PDF, depois que acabarem as aulas, né? Porque eu tenho mais aulas ainda hoje. E na próxima aula, amanhã, nós continuamos essa conversa, tá? É importante nós nos concentrarmos na leitura desse romance. Então, nós teremos um prazo para leitura e depois disso nós faremos uma atividade avaliativa. Então, uma ótima semana a todos e todas e até a próxima aula amanhã. Então, tchau.